Ok, então vamos lá. Vamos seguindo aqui na leitura. É, eu marquei aqui no meu arquivo página 100, mas eu vou voltar um pouquinho no capítulo. Qual que é a página do livro, Jorge? A gente está na página 76. A gente tinha lido só o primeiro parágrafo aqui da É, subpágina. então eu vou voltar nesse subcapítulo, tá? Que é ensaio mental, como nossos pensamentos podem se tornar nossa experiência. Então, página 76 ou 75, é 76, né? Voltando aqui para o início, é 75, tá? Então, 75. Página 75 para quem tem o livro e página 99 para quem tem o arquivo, tá? Vamos lá. Ensaio mental. Como nossos pensamentos podem se tornar nossa experiência. A neurociência comprovou que podemos mudar o nosso cérebro e, portanto, nossos comportamentos, atitudes e crenças. Simplesmente pensando de modo diferente, em outras palavras, sem mudar nada em nosso ambiente. Por meio de ensaio mental, imaginar repetidamente a execução de uma ação, os circuitos cerebrais conseguem se organizar para refletir nossos objetivos. Podemos tornar nossos pensamentos tão reais que o cérebro muda para parecer que o evento já se tornou uma realidade física. Podemos mudar o cérebro para que fique à frente de qualquer experiência real em nosso mundo externo. Aqui está um exemplo. Involve Your Brain, que é um livro introdutório dele. Discuto como indivíduos de uma pesquisa que ensaiaram exercícios ao piano mentalmente para uma das mãos durante 2 horas ao dia por 5 dias, jamais realmente tocando nessas teclas. Exibiram praticamente as mesmas alterações cerebrais que as pessoas que fisicamente executaram os movimentos idênticos dos dedos em um teclado de piano durante o mesmo período de tempo. Varreduras funcionais do cérebro mostraram que todos os participantes ativaram e expandiram grupamentos de neurônios na mesma área específica do cérebro. Em essência, o grupo que ensaiou mentalmente a prática de escalas e acordes desenvolveu praticamente o mesmo número de circuitos cerebrais que o grupo que se engajou fisicamente na atividade. Esse estudo demonstra dois pontos importantes. Não só podemos mudar nosso cérebro simplesmente se pensarmos de modo diferente, como, quando estamos focados e decididos, o cérebro não reconhece a diferença entre o mundo interno da mente e o que experimentamos no ambiente externo. Nossos pensamentos podem se tornar a nossa experiência. Essa noção é crítica para o sucesso ou fracasso em seu esforço para substituir hábitos antigos, podar antigas conexões neurais por novos, fazer brotar novas redes neurais. Assim, vamos olhar mais de perto como ocorreu a mesma sequência de aprendizado naquelas pessoas que praticaram mentalmente, mas que jamais tocaram quaisquer notas fisicamente. Aqui só acho que só vale dar um lembrete, né? É, por isso que é muito importante a autoobservação, porque é muito importante a gente ter consciência do que a gente está pensando. Por quê? Porque se eu estou tomado por uma repetição inconsciente e eu não sei que ela existe, é natural que essa repetição ela vai materializar na sua vida sem que você saiba. Por quê? Porque o universo está se comunicando com você através dessa vibração. Então vamos supor que, dá um exemplo, né? Um rapaz teve uma experiência com a mãe dele quando ele era pequeno
E aí, uma experiência de abandono, de rejeição. Eu atendi um rapaz uma vez assim que a mãe dele saiu de casa, assim, quando ele tinha 2 anos de idade. Largou ele com o pai e foi embora. É raro, né? Normalmente acontece o contrário, né? Acontece o pai ir embora e a mãe ficar com os filhos, né? Tô mudando um pouco, pra gente mudar um pouco também a nossa rede neural, né? E aí ele ficou com isso gravado dentro dele, e aí quando ele cresceu, ele tinha uma dificuldade de se relacionar intimamente com uma mulher, porque ele achava que quando se ele se envolvesse e criasse intimidade, ela ia abandonar ele. Vocês percebem? Tem uma repetição inconsciente dentro dele. Se ele não sabe que isso está vibrando dentro dele, o que que vai acontecer? Ele vai atrair exatamente uma mulher que vai se relacionar com ele e depois vai abandonar ele. Porque ele está atraindo essa realidade e está materializando ela. Então ele não sabe, mas ele não sabe que ele fica emanando isso, porque ele já cresceu, ele esqueceu, a infância se apagou, foi para o baúzinho que fica trancado lá no nosso subsolo, né? E aí ele fica vibrando aquilo, atraindo pessoas, e aí qual que é a tendência? A tendência é ele generalizar, é dizer que todas as mulheres são desse jeito, é dizer, talvez, chegar à conclusão que relacionamento não é para ele mesmo, porque toda vez que ele vai, ele quebra a cara. Mas por que que isso está acontecendo? Está acontecendo porque ele não tem consciência de que tem um mecanismo que está pensando a mesma coisa todos os dias dentro dele. E pode ser que o maior anseio que ele tenha, e é bem provável que sim, no caso desse rapaz era ter um relacionamento saudável, porque ele estava precisando realmente receber amor para curar essa ferida dentro dele. Então é assim que funciona às vezes com dinheiro, por exemplo. Tudo que essa pessoa mais deseja, tudo que essa pessoa mais quer é ter sucesso financeiro. Para quê? Para curar a ferida da falta, da escassez, por exemplo. Mas ela não consegue porque ela não tem consciência de que tem uma parte dela que está afastando o dinheiro. Está afastando o dinheiro por quê? Posso dar exemplos. Às vezes, por exemplo, ele cresceu numa família onde se brigava muito por causa de dinheiro. Eu já atendi pessoas assim. A pessoa afasta o dinheiro porque quando era pequena via o pai e a mãe só brigando por causa de dinheiro. Então criou uma crença, né? Uma energia, uma imagem congelada de que dinheiro traz infelicidade, se dinheiro chegar vai acabar com a paz. E aí a pessoa fica de uma forma inconsciente materializando o fracasso. Tá dando para entender isso, pessoal? Né? Então é muito importante aqui, ele está dizendo assim do lado positivo, né? Que se você pensar mesmo naquilo assim, aquilo vai se materializar, mas você precisa se trabalhar para ser senhora e senhor de si mesmo, né? Sua autoliderança, que é como que tá aqui o meu aparelho geral aqui? O que que eu estou pensando, o que que eu não estou pensando, né? Tem que ter presença para saber o que que está rolando, ok? Vou continuar aqui a leitura. Ao adquirirmos uma aptidão, seja física ou mentalmente, existem 4 elementos que todos nós utilizamos para mudar o nosso cérebro: aprender o conhecimento, receber instruções práticas e prestar atenção e repetir. Vou lá, né? Ó, existem 4 elementos que todos nós utilizamos para mudar o nosso cérebro. Você aprende o conhecimento, estamos aqui aprendendo conhecimento, né? Recebe instruções práticas
Presta atenção e repete. Aprender é fazer conexões sinápticas. A instrução envolve o corpo a fim de ter uma nova experiência que enriquece ainda mais o cérebro. Quando também prestamos atenção e repetimos nossa nova aptidão diversas vezes, nosso cérebro muda. O grupo que tocou as escalas e acordes fisicamente desenvolveu novos circuitos cerebrais porque seguiu essa fórmula. Aqui, só trazendo também mais uma observação, é muito importante que isso se traga para a prática de meditação também, entendeu? Porque se você não exercita a repetição da observação, você não cria uma rede neural para desenvolver esse sexto sentido. Então, muito legal, vou me observar. Você não vai conseguir se observar. Você vai ser levado pelos seus pensamentos se você não pratica o cultivo do silêncio todos os dias. Por quê? Porque é repetição, né? Atenção. É isso que ele está dizendo. Aqui uma explicação mais física, né, do que a gente sempre fala. Os participantes que ensaiaram mentalmente também seguiram essa fórmula, só que não tiveram o corpo envolvido fisicamente. Na mente, foram tranquilamente capazes de se imaginar tocando piano. Lembre-se, depois de esses indivíduos praticarem mentalmente várias e várias vezes, seus cérebros mostraram as mesmas alterações neurológicas dos participantes que de fato tocaram piano. Foram forjadas novas de neurônios, redes neurais, demonstrando que, na verdade, eles já tinham se engajado na prática de escalas e acordes de piano sem a real experiência física. Poderíamos dizer que seus cérebros existiram no futuro, à frente do evento físico de tocar piano. Devido ao nosso lobo frontal aumentado e nossa aptidão singular para tornar os pensamentos mais reais do que qualquer coisa, o prosencéfalo pode naturalmente reduzir o volume do ambiente externo para que nada mais seja processado a não ser um único pensamento focado. Esse tipo de processamento interno nos permite ficar tão envolvidos em nossas imagens mentais que o cérebro modifica suas conexões sem ter experimentado o evento real. Quando conseguimos mudar a nossa mente, independentemente do ambiente, e a seguir adotar firmemente um ideal com concentração sustentada, o cérebro fica à frente do ambiente. Isso é ensaio mental, uma ferramenta importante para quebrarmos o hábito de sermos nós mesmos. Se pensamos repetidamente em alguma coisa e excluímos todo o resto, chegamos a um ponto em que o pensamento se torna a experiência. Quando isso ocorre, o hardware neural é reconectado para refletir o pensamento como uma experiência. Esse é o momento em que o nosso pensamento muda o nosso cérebro e, com isso, a nossa mente. Entender que a alteração neurológica pode ocorrer na ausência de interações físicas com o ambiente é crucial para o êxito em quebrarmos o hábito de sermos nós mesmos. Considere as implicações mais amplas do experimento com o exercício dos dedos. Se aplicamos o mesmo processo ensaio mental em qualquer coisa que queremos fazer, podemos mudar o nosso cérebro colocando-o à frente de qualquer experiência concreta. Se conseguir influenciar o seu cérebro para que mude antes de você experimentar um evento futuro desejado, você criará os circuitos neurais apropriados que lhe permitirão comportar-se em linha com a intenção antes de ela tornar-se realidade em sua vida. Mediante o ensaio mental repetido de uma maneira melhor de pensar, agir ou ser, você instalará o hardware neural necessário para prepará-lo fisiologicamente para o novo evento. De fato, você fará mais que isso. O hardware do cérebro
conforme a analogia que uso neste livro, refere-se às estruturas físicas e à anatomia do conjunto até os neurônios. Se você mantém instalando, reforçando e aprimorando o seu hardware neurológico, o resultado final dessa repetição é uma rede neural. Na realidade, um novo programa de software. A exemplo dos softwares de computador, esse programa, por exemplo, um comportamento, atitude ou estado emocional, roda automaticamente. Assim, você cultiva o cérebro para ficar pronto para a nova experiência e, francamente, tem a mente a postos de modo a poder enfrentar o desafio. Quando muda sua mente, seu cérebro muda. Quando muda seu cérebro, sua mente muda. Então, quando chegar a hora de demonstrar uma visão contrária às condições ambientais existentes, é bem possível que você já esteja preparado para pensar e agir com uma convicção firme e inabalável. De fato, quanto mais você formula uma imagem do seu comportamento em um evento futuro, mais fácil fica implementar um novo jeito de ser. Sendo assim, você consegue acreditar em um futuro que ainda não vê ou vivencia com seus sentidos, mas que visualizou tanto em sua mente que seu cérebro de fato mudou, parecendo que a experiência já aconteceu antes do evento físico no ambiente. Desculpa, aqui é uma pergunta. Sendo assim, você consegue acreditar em um futuro que ainda não vê ou vivencia com seus sentidos, mas que visualizou tanto em sua mente que seu cérebro de fato mudou, parecendo que a experiência já aconteceu antes do evento físico no seu ambiente externo? Se você consegue, então seu cérebro não é mais um registro do passado, mas se tornou um mapa do futuro. Agora que você sabe que pode mudar o seu cérebro pensando de forma diferente, é possível mudar seu corpo para também parecer que ele teve uma experiência antes das circunstâncias reais pretendidas? Sua mente tem tamanho poder? Fique ligado. Ok. E aí? Quem quer falar alguma coisa? Vocês acreditam que é possível? Né? Eu queria saber, assim, porque eu sei, às vezes a gente fala assim, né? Mas ou o que impede a gente de manter o nosso pensamento focado, né, naquilo que a gente quer? Queria abrir aqui isso. Vamos lá, Bumi. Eu quero falar o seguinte, ó. Oi, gente, bom dia. Eu acredito super nesse poder da criação, porque eu criei uma cachorrinha, com esse tipo de pensamento. O que que eu fazia? Eu ficava aqui falando com ela dentro de casa, como se ela já acontecesse. Eu ia andar na rua, eu andava como se ela já estivesse passeando comigo, né? E essa cachorrinha chegou para mim numa sexta-feira à noite. Uma cliente de terapia achou de me dar, que essa cachorrinha era para ser minha, né? Enrolou numa toalha e trouxe para mim. Então, qual a probabilidade de uma pessoa que faz terapia comigo chegar na minha porta, né, e trazer uma cachorra? Então, eu acredito super nesse poder do pensamento. Acho que o que bloqueia realmente tem a ver com nosso histórico de vida, né? E o que aconteceu, o que fez a gente hoje pensar como a gente pensa. Mas o que eu queria trazer aqui era algo meu para ventilar, assim, para poder ver se eu consigo mover isso. Você começou trazendo sobre essa questão do rapaz, né? Que foi abandonado pela mãe, né? E eu vivi isso, né? Eu vivi isso com meu pai. Meu pai, aos 10 anos, né, me abandonou e depois dos 10 anos eu nunca mais tive contato com ele. E já tem mais de 10 anos que eu trabalho essa relação com meu pai. Só que chegou no momento da minha vida que eu achei assim, nossa, consegui, né? Consegui manifestar uma relação mais saudável. Consegui manifestar uma relação onde eu não me sinto rejeitada, não me sinto abandonada, né? E visualizei essa relação para frente e achei que isso tinha acontecido. Com o passar dos anos, percebi que nada mudou. E foi uma relação que acabou me machucando muito por isso, porque eu entrei nesse mesmo lugar de rejeição, de abandono, né? E aí agora, é, pós-relação, é como se eu me sentisse tão ferida que eu não consigo controlar esse pensamento para não pensar que não existe um homem que isso não vai acontecer de alguma forma. Sim. Sabe? Por mais que eu queira mudar meu pensamento, é tudo tão forte dentro de mim que eu não consigo. Eu olho e faço, vai acontecer, sabe? Aham. É,
E também tem o fato de, às vezes, a gente atrai uma pessoa que é uma pessoa que realmente não tem esse chip, né? Mas a gente faz de um jeito que a gente afasta a pessoa. Acontece isso também, entendeu? É, acontece isso também. A imagem é tão forte que a gente faz a imagem acontecer, sabe? Às vezes a pessoa que veio pra gente nunca nem viveu isso, mas ela entra dentro da imagem. Ela entra dentro da imagem, né? Esse rapaz mesmo, né? Uma vez ele conheceu uma menina, a gente chegou nessa conclusão dentro das sessões, né? Ele conheceu uma menina que a menina, assim, era uma menina muito legal, assim, sabe? Gostava dele, dava atenção para ele, mas que aí ele mesmo, de uma maneira sutil, foi fazendo de um jeito que foi distanciando a menina dele e foi, tipo, fazendo de um jeito para que a menina abandonasse ele, com determinados comportamentos. Olha só. Porque ele mesmo não consegue fazer de outro jeito. Ele não consegue viver outra experiência. Por quê? Porque ele não tinha consciência dessa parte dele. Porque se ele não pega essa parte dele que afasta o outro, ele vai continuar repetindo a mesma coisa, né? E vai continuar acusando o outro. Essa que é a verdade. Ele teve que pegar todo um mecanismo dele, estudar o último relacionamento que ele teve, e aí ele foi pegando, olha, eu fazia isso aqui. Às vezes era uma indiferença dele com a namorada, era um pouco caso. Às vezes a namorada, quantas vezes a namorada dele chamou ele, vamos num show, vamos fazer alguma coisa junto. E ele falava sempre, eu tô cansado, ou sempre tinha uma outra coisa que era prioridade. E aí a namorada dele foi, pô, ficando assim, pô, essa pessoa, ela não tá nem aí pra mim, ela não tá prestando atenção em mim, ela não tá prestando atenção também no que é importante pra mim. Esse rapaz, ele foi vendo isso, ele entrou numa crise profunda. Foi libertador, porque ele parou, porque ele achou que ela era isso, ela era aquilo, que ela abandonou ele. Aí eu falei, primeiramente eu escutei ele, né? Eu escutei, assim, porque tava doendo mesmo, né? Aí escutei, fiquei algumas sessões escutando ele. Aí teve um dia que eu falei, mas fulano, ela te abandonou, mas o que você fez para ela te abandonar? Você não fez nada? Aí ele começou a mapear, eu era indiferente, ela me chamou várias vezes pra gente fazer coisa juntos. Ela chegou a reservar, e quando eu falava que eu ia e de última hora eu não ia. Meu, isso é muito frustrante pro outro também, sabe? Porque quando a gente se relaciona, marido, mulher, a companheira, assim, hoje sem gêneros, né? A gente tem que entender que a gente está entrando num campo de muita diversidade. O outro, ele é completamente diferente de você. E às vezes o outro tem gostos diferentes da gente. Se a gente não dá um passo para entrar no universo do outro, é natural que o outro se distancie da gente, entende? E vice-versa. E vice-versa também. Eu tô aqui só trazendo o outro lado da moeda, que é o outro lado de quem é abandonado. De quem é abandonado, de quem é traído. Aí a pessoa é traída pelo companheiro, pela companheira, e aí acha, eu atraí isso. Não é só isso. Você, olha, é um trabalho duro, minha gente. Você atrai, né? Você cria, mais do que atrai, você cocria a situação
de ficar sem dinheiro, de ser traído, de você cocria a situação exatamente da forma que foi quando você era pequeno, porque essa imagem está congelada no seu sistema, seja para não ter, para sabotar um projeto, sabotar a sua prosperidade financeira. Aí a pessoa é traída, aí a pessoa entra ainda na maior distração, que é se fazer de vítima, porque a sociedade apoia e valida, né? E malha a pessoa que traiu, né? Mas calma aí, né? É muito leviano alguém de fora analisar isso, né? Ai, o outro traiu, ele é o errado, quem foi traído é o certo. Não, mas espera aí, e o dia a dia dessa galera aí durante anos? Tem coisa que é doença mesmo, né? Tem coisa que é doença, tem coisa que é doença. A pessoa atrai porque ela tem uma compulsão, é diferente, né? Eu tô falando de outros casos aqui, eu tô falando de casos que acontece, assim, às vezes alguma coisa, né? Mas se você for olha, quem é traído, eu já fui traído. Olha, eu vou dizer pra você, estuda aquilo lá, porque aquilo lá tem um ouro pra você que você vai ver exatamente o que você foi fazendo pra pessoa ir se afastando, se desconectando de você, foi negando exatamente aquilo que a pessoa que era essencial pra ela. E inundou e ficou jogando ali, a pessoa foi lá e buscou em outro que deu aquilo para ela, por exemplo. Entendeu? É difícil de olhar o quanto a gente cria a situação. Tô aqui dando um exemplo do relacionamento porque a Bu me trouxe isso, né? Mas pode ser isso, pode ser no seu trabalho, pode ser nas amizades, pode ser na relação com a sua família. Porque o pessoal lançou aquele filme lá, O Segredo, né? Mas não contou essa outra parte aqui, que nós estamos contando. Que tem uma força que conduz eu para materializar aquela situação ruim, porque é uma imagem congelada dentro do meu sistema. É uma forma de bolo que vai sair aquele mesmo bolo naquele mesmo sabor, né? Vai lá a Lu, depois a Ana Amélia e depois a Célia, para gente encerrar hoje. Bom dia a Bom todos. dia, Lu. É exatamente isso que eu queria trazer de uma experiência, que o quanto que a gente também cocria nossos medos, né, nossas situações ruins. Em 2007, eu precisei voltar para o Rio de Janeiro. Eu estava no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e no final de 2007 nós voltamos, tivemos que voltar para o Rio. Eu não queria muito, e uma das coisas assim para eu compreender, tá perto da família e eu ganhei um carro zero antes de voltar para o Rio de Janeiro. E quando eu voltei, eu tinha muito medo de ser roubada e eu sempre imaginava que se eu fosse roubada, eu não estaria com os meus filhos, tudo ia acontecer na maior da tranquilidade, nada iria assim ser com perdas maiores, né? Mas que eu estaria sozinha, sem meus filhos. Passou um ano. E toda vez que eu saía, eu tinha esse pensamento: nada vai acontecer, mas se acontecer, é isso assim, é a cena. Dito e feito, eu fui roubada com uma arma de fogo, um silenciador na minha cabeça, e vi o carro indo embora, assim, ó, e eu parada, estatalada. E depois eu entendi o quanto que eu co-criei essa realidade com o medo que eu tinha. O quanto que esse Eu- medo, ele foi muito paralisante, sabe? Demorou um É, ano para isso e não acontecer, é, mas e não, infelizmente, ou felizmente, aconteceu. Não... E não é só com o medo é uma parte, mas daí você vai e passa naquela avenida que você sabe que já tem um histórico, aí você fica com o vidro aberto, aí, sabe, é um conjunto de coisas,
sabe? Que a gente vai fazendo para que aquilo se materialize, né? Não, e Uma nem vez, isso, tá, Tiago? É porque o vidro todo fechado. Não, não posso passar das 8 na rua. E, você sabe que tem um professor que fala que aquilo que você mais teme é o que você mais deseja? pois é, É, olha isso. Olha isso. Que é, inclusive, na sua fala, o que a gente olha dentro da psicanálise com o comportamento do menino, os mecanismos de defesa do ego, né? O que com você mais certeza, tem é o que você mais deseja. com certeza. É isso, minha gente. A Ana Amélia queria falar? Eu entendi que a pergunta era assim, bom dia, né? Era o que que impede você de cocriar ou não? Você está lá cocriando, mentalizando, se vendo naquela situação, tudo, mas o que que impede? Era isso também? Não. Não, essa aí é mais uma pergunta minha mesmo. Eles não falam Ah, muito entendi. isso. Ele fala só que você tem que focar sua atenção com repetidas vezes, com atenção, né? E aí eu tô aqui trazendo esse outro lado, né? Que tem essa parte que a gente precisa tomar consciência, que é uma parte é, né? Que tem medo. Entendi. No Não, fundo, por porque trás tem medo, né? Da gente não querer. Por trás tem sempre um medo. o que eu tenho observado, assim, que eu fiz o link que eu quis falar é o seguinte, assim, às vezes eu faço, enfim, todos os exercícios, está tudo aqui, mas eu me deparo com muito controle. E aí o controle vai contra o fluxo, porque mesmo com tudo acontecendo, assim, quando não acontece do jeito que eu estava na cabeça, eu já estremece minha confiança, assim. Uhum, Vocês, entendi, mais ou sim. menos isso. Aí a gente pode juntar isso com outras coisas também, né? Então, por exemplo, no próprio Lei das Sete Leis, livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso, e outros livros também falam isso, que é você coloca a sua intenção no campo da potencialidade pura e entrega para que a natureza, essa inteligência, traga para você da melhor forma. Então, o fato de eu estar mentalizando não quer dizer que vai acontecer exatamente do jeito que eu estou mentalizando, mas eu estou enviando uma mensagem para o universo e ele vai me trazer aquilo da forma que ele sentir que é melhor para mim. Então tem isso também, tá? Às vezes você imaginou uma casa com jardim Y, mas daí vai vir uma outra coisa com jardim X, entendeu? Aí tem esse detalhe também, né? Às vezes, por exemplo, você intenciona que você está precisando de um pouco mais de dinheiro, só que daí você acha que o seu dinheiro vai vir por causa de um grupo que você vai abrir aqui. Aí o grupo não dá certo, não vem ninguém, por exemplo. Só que daí chega um dinheiro por uma herança que você não estava esperando, por exemplo. Ou por um outro trabalho, outro produto da sua empresa. É isso, é assim que é. Oi, Célia, para a gente fechar aqui. Oi. Ai, peraí. Oi. É, eu vivo isso, né? Há muitos anos. Já tem bastante tempo que eu estou num processo de autoconhecimento
E, inclusive, eu tive um AVC e estou completamente normal, sem a menor sequela, justamente por trabalhar esse tipo de coisa. Agora eu estou no processo de eliminar a diabetes. E o médico está exatamente falando como é que eu consegui isso, porque eu tive o AVC há um ano mais ou menos atrás. E tô sem um pingo de sequela. Ele falou, eu nunca vi isso na minha vida, assim Hum, como outras coisas, né? Eu acho muito legal porque eu estudo algumas coisas, mas em nível celular, em nível de doença, assim, eu nunca tinha aplicado. Eu aplicava em nível da minha vida. Eu achei muito interessante o que você colocou, porque eu passei uma fase extremamente difícil financeiramente e eu consegui uma casa, não era como eu queria, mas eu estou conseguindo transformar ela num lar, né? E estou vivendo. E quando eu terminei todo esse processo, né, do AVC, eu fui chamada justamente para o livro que eu estava lendo, que é esse livro. Vocês me mandaram a mensagem, tanto é que eu não peguei no início. Aí eu falei, show, né? Mais uma coisa que está indo. Aí eu queria só reforçar isso, que funciona e funciona mesmo, porque eu aplico isso na minha vida há muitos legal. anos. Você sabe que essa é a história dele, né? Ele teve um acidente e aí ele, com a força do pensamento, foi, eu sei lá exatamente, né? Foi refazendo a coluna dele lá e legal, muito bom. É isso, pessoal. A gente Obrigada. tem, somos muito misteriosos ainda. A gente não usa quase nada do que a gente pode, né? Nosso poder mesmo, pessoal, interno. E aí estamos descobrindo coisas, né? Aprendendo. E a mente é um instrumento muito novo na história da humanidade, né? Muito novo. Então a gente não sabe usar ainda. A gente tá meio desorientado com esse instrumento ainda, entendeu? Tá, pra gente fechar aqui, tá? Porque tem um horário aqui, tá, Célia? Pode falar. Você tá mutada, Tá sério. mutado. Tá sem microfone. Ah, eu acho que eu ainda não venci a questão da diabetes e da pressão alta, porque é uma questão emocional familiar, mas eu vou resolver isso. E até o final desse estudo, eu vou dar um ok. Assim eu estou determinando e visualizando em relação a isso. Muito obrigada. Desculpa o incômodo. Imagina. Claro, é importante também a gente lembrar de ir no médico, né? Tem tudo isso. Juntar as duas coisas, né? Não deixar também só a mente, né? Tem o médico. A ciência é importante para cuidar, Eu fazer estou me exame. Isso. E aí, em paralelo, junto, você vai firmando a sua mente, vai ajudando a ciência, né? A gente precisa juntar a ciência com a espiritualidade, sabe? A gente precisa mesmo. Ok? Vamos fazer um instante de silêncio, então? Ok. Obrigado, minha gente. Beijos. Até semana que vem.